Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Queria agradecer o convite, a oportunidade. Eu preparei uma apresentação, na verdade, mais geral, que tenta enquadrar o tema da reforma da Previdência num conjunto de, entre aspas, reformas que estão em curso pelo atual governo e que constituem no seu agregado, no meu modo de ver, e de colegas com quem temos discutido esse assunto, um projeto de desmonte da nação, um projeto de desmonte, de desconstrução do Estado brasileiro, das políticas públicas, dos serviços públicos e, portanto, da própria possibilidade de desenvolvimento econômico, social, de natureza inclusiva, de natureza soberana, de natureza sustentável e de natureza democrática. Eu acho importante fazer esse primeiro apanhado geral sobre esse tema para enquadrar o tema da Previdência, propriamente dito, nesse diapasão mais geral, pelo fato de que, quando a gente olha isoladamente o conjunto de iniciativas que estão em curso, a gente muitas vezes acha que são investidas ad hoc, né, ou investidas específicas contra uma área ou outra, para ajustar uma coisa ou outra, etc. E, na verdade, não é disso que se trata, né? Se trata, bem da verdade, de um projeto consciente, deliberado, no sentido de alterar, não variáveis do sistema tal como ele funciona hoje, mas alterar parâmetros do sistema econômico, social e institucional brasileiro. Então, nesse sentido, que eu acho importante iniciar com um enquadramento mais geral. Na sequência, como o colega já disse, quer dizer, vamos ter uma série de apresentações específicas sobre o tema da Previdência, com dois dos maiores especialistas atualmente nesse tema no Brasil, não é? A professora Fatorelli e o professor Eduardo Moreira, e aspectos específicos da Previdência, né, do setor público, que eu acho que vão poder complementar bem o seminário e abrir possibilidade para um debate, eu acho que mais qualificado do que, inclusive, aquele que está se dando pela mídia sobre esse assunto tão delicado e grave, não é, para a realidade nacional. Eu acho que é importante enquadrar e entender o assunto da reforma da Previdência como parte de um conjunto mais amplo de reformas que está em curso, não é, simultaneamente, estão em curso simultaneamente, e que conformam uma tentativa de alterar profundamente o quadro institucional sobre o qual vinha se construindo, né, a possibilidade de desenvolvimento brasileiro a partir da Constituição de 88. Então, nós temos aí, muito rapidamente, pelo menos quatro grandes linhas de atuação por parte do governo, que conformam, então, esse processo mais amplo que eu chamo de desmonte do Estado e do próprio desenvolvimento no Brasil. Veja, está em curso um processo, como sabemos, de privatizações, não é, de desmonte do setor produtivo estatal, com privatizações feitas a toque de caixa, que vão redundar, inevitavelmente, num processo de desnacionalização patrimonial profunda, não é? E, como consequência, num processo de perda de soberania nacional. O setor produtivo estatal, como a gente sabe, é um eixo fundamental do processo de desenvolvimento dos países desenvolvidos, e não é diferente no caso brasileiro, porque ele concentra capacidades importantes de mobilização de recursos econômicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, etc., que, sob uma determinada orientação estratégica, pode conduzir o país a um grau superior de desenvolvimento, no sentido de que ele congrega setores estratégicos da economia, setores estratégicos da capacidade de emprego, não é? De arrecadação, de geração de oportunidades dentro de uma economia, não é? Então, o desmonte e a desnacionalização desse setor produtivo estatal deve trazer como consequência, ao contrário do que o governo vem alardeando, menos investimento para esses setores estratégicos e mais fuga de capitais, não é? Já que grande parte das aquisições que estão se processando, inclusive no caso da Petrobras, agora recentemente, são aquisições feitas por empresas internacionais, né, cuja primeira função objetivo é repatriação de lucro.
não é? Ou seja, isso ainda por cima gera, como consequência, um problema grave em termos de balança de pagamentos, etc. Eu não vou, evidentemente, me aprofundar nesse quesito, porque não daria tempo aqui de detalhar esse aspecto, apenas registrar que é uma das frentes importantes desse processo amplo de desmonte. O outro é o desmonte que vem se verificando nos setores social, ambiental, institucional e internacional das políticas públicas, não é? Um desmonte de políticas e programas de ampla repercussão, não é? De grande abrangência, de vinculação direta do Estado com a sociedade, em termos de cobertura populacional, em termos de entrega de bens e serviços, em termos de arrefecimento das desigualdades e das heterogeneidades existentes na realidade brasileira, né, com introdução de atores e interesses privados e perda de status internacional no que diz respeito à atuação da área externa, né. Veja, a própria Constituição de 88, como sabemos, previa, não é, uma complementação entre setores público e privado, tanto na organização como na provisão de políticas sociais, de políticas públicas em geral, em particular das políticas sociais. O que tem havido, na verdade, desde então, e com uma ênfase maior agora, é uma deliberação no sentido de transferir para o setor privado as áreas rentáveis das políticas públicas, sobretudo das políticas sociais. Não é? Educação, saúde, previdência, se enquadra nesse quesito, segurança pública, como uma área de fronteira nova, de acumulação, são atribuições, ou eram, né, atribuições inescapáveis dos Estados nacionais, não é? No sentido de promover uma homogeneização de oferta de serviços, de universalização de cobertura, etc. E, na medida em que se transfere para o mercado, para o setor privado, a responsabilidade principal por essas políticas, evidentemente, o que deve acontecer é uma restrição de acesso, uma restrição de cobertura, uma segregação social profunda, em termos de quem tem ou não terá, quem terá ou não terá condições de acessar essas políticas ou essas áreas vitais da reprodução social, não é? Como são essas áreas da educação, saúde, previdência e segurança, por exemplo. Não é? Também não vou me deter em detalhes sobre esse flanco, mas deixar registrado que está em curso também esse processo. Isso se reflete em uma redução de estruturas ministeriais, de emparedamento de carreiras, algo que vai ser refletido ali na questão da reforma administrativa. O terceiro flanco de ataque ou de desmonte que está em curso é o que eu tenho chamado de bullying institucional, ou de assédio institucional, que algumas organizações do Estado brasileiro, várias delas organizações de 50 anos ou mais de existência, e que são organizações que foram criadas e se desenvolveram no sentido de produzir conhecimento, de produzir informações relevantes sobre a realidade nacional e de produzir conhecimento, avaliação, análise de políticas públicas. Não é? Esses segmentos eles estão sofrendo, em particular, esse processo de desmonte, pelo fato de que eles constituem a inteligência do Estado brasileiro. Não é? Ou seja, as universidades e os institutos federais, o IBGE, o INPE, o BNDES, o CNPq, a CAPES, a FINEP, a FUNAI, o INPE, o INEP, o IPEA, a Fiocruz, a Anvisa, o IBAMA, o ICMBio e outras organizações que eu poderia citar aqui, são organizações que estão passando, todas elas, simultaneamente, por processos variados de desmonte, de enfrentamento interno, de aparelhamento, inclusive, no que diz respeito à ocupação dos cargos e tudo mais. Né? São notórios pela imprensa os casos de indicação de reitores que não são os mais votados nas listas tríplices das universidades, ou que estão até mesmo fora de tais listas. Não é? A indicação, ou veto, ou censura de projetos e trabalhos técnicos que estavam sendo produzidos, ou até mesmo já prontos, que foram impedidos de serem publicados, como no caso da Anvisa, no caso do IBGE, que está tendo o censo
contestado pelo atual governo, não é? Um principal instrumento de produção de informações relevantes sobre a realidade brasileira está, nesse exato instante, sendo alvo de um processo de redução de questões, do arco de questões necessárias a serem aplicadas para se revelar justamente a realidade nacional nas suas diversas dimensões. Não é? E isso também poderia me aprofundar aqui em vários desses aspectos específicos que estão em curso, né, em torno dessas entidades, mas vale dizer que talvez seja um dos campos mais graves de ataque que o Estado brasileiro vem sofrendo pelo fato, como disse, de ser parte de um conjunto de produção de informações e de conhecimento que nenhum Estado nacional moderno, desenvolvido, prescinde. Não é? Quer dizer, e o Brasil vem desmontando uma história institucional, uma capacidade estatal construída ao longo de muitas décadas no campo da produção das informações e do conhecimento, que vai ser muito difícil de ser recuperada depois. Né? E, por fim, eu quero mencionar a questão da reforma administrativa, ou da deforma administrativa, melhor dizendo, que é o quarto campo de enfrentamento e de ataque que está simultaneamente em curso, né? Ou que vai entrar de maneira mais enfática agora na pauta congressual. Né? Essa reforma administrativa que o governo vem já propagandeando, ela está composta, grosso modo, por 4 áreas, né, ou por 4 frentes de atuação. Uma primeira que é a redução de estruturas, carreiras e cargos, a redução de remunerações e o gasto global com o pessoal, né, a avaliação de desempenho para fins não inicialmente para fins de melhoria do setor do serviço público ou da provisão de serviço público, mas, na verdade, em primeiro momento, destinada a facilitar a demissão dos quadros técnicos, concursados, evidentemente. Em quarto lugar, um cerceamento da organização e da própria atividade associativa e sindical. Né? São essas 4 frentes que, grosso modo, compõem o conjunto de projetos de lei, de iniciativas do governo, que já estão, de certa maneira, em curso dentro do Congresso, no que eles chamam de reforma administrativa. Então, vejam que tudo somado se trata de um conjunto de medidas que muda parametricamente a forma de organização e de funcionamento do Estado e a forma de relacionamento do Estado com a própria sociedade, com o mercado, para fins do desenvolvimento brasileiro. Por isso que o título que eu dou a essa apresentação, até provocativamente, é Terror Fiscal e Desmonte do Estado, pelo fato de que a justificativa que corre pela mídia, a justificativa que é vocalizada pelo governo é a de que o Estado brasileiro é grande, ineficiente, gasta muito, gasta mal, e, portanto, o recorte ou a orientação geral em todos esses 4 campos é no sentido de reduzir, de diminuir, de gastar menos, etc. Como se, né, de mais eficiência, algo com que ninguém é contra, né, contra o que ninguém é contra, né, de ser mais eficiente, como se de mais eficiente se pudesse produzir, na verdade, mais eficácia e mais efetividade da ação estatal. Né? São coisas tecnicamente e politicamente diferentes, como nós sabemos. Então, eu vou me deter um pouco mais na questão da reforma administrativa, porque ela dialoga muito diretamente com o tema da própria Previdência. Né? A reforma administrativa, então, tem esses 4 campos de atuação que eu mencionei. Aqui tem um detalhamento um pouco maior, que eu já vou até pular por questão de tempo, e vamos ao que é a essência dessa reforma administrativa que vem sendo agora propagandeada pelo governo e já encampada por parte relevante do Congresso. Né? Bom, primeiro é preciso dizer que se trata de uma visão ideologizada da essência do Estado brasileiro, ou da essência do que é o próprio setor público, em qualquer país, não é, desenvolvido. Eu digo ideologizada porque em todas as justificativas e exposição de motivos que nós acompanhamos, nós vemos que é uma visão pouco fundamentada por parte do governo e da imprensa, evidentemente, da grande mídia, não é pouco fundamentada, seja na experiência histórica dos países desenvolvidos, onde nenhum deles prescindiu do Estado como ente relevante do processo de desenvolvimento,
né? Seja nas teorias mais adequadas a entender, estudar, entender e explicar o caso dos Estados nacionais e da sua relação com o próprio desenvolvimento, ainda que em bases capitalistas. Evidentemente, não estamos aqui falando, não é, de Estados totalitários, de índole comunista ou socialista ou algo que o valha, né? Tal como o governo insiste em classificar a relação do Estado brasileiro com a sua sociedade, com a sua economia, né? Nada mais insano do que dizer que o Estado brasileiro tem um DNA comunista ou socialista ou coisa que o valha, né? Antes tivesse, talvez, mas o fato é que não tem, nunca teve, né? A história da montagem do Estado no Brasil é a história da montagem do processo de acumulação em bases capitalistas, né, para o que o Estado foi o agente relevante, central, no processo histórico de mais de 100 anos de desenvolvimento industrial, por exemplo, no caso brasileiro, né? Então, só pode ser uma visão que usa a ideologia, né, pouco fundamentada ou precariamente fundamentada como referência para criar uma visão negativa do Estado nessa relação com a sociedade e com o desenvolvimento, que é a segunda característica, né? Uma visão de saída não isenta, não honesta, né? Uma visão negativa, ou seja, preconceituosa, maledicente acerca do peso e do papel que o Estado deve ocupar ou desempenhar nas relações com a economia e com a sociedade, né? Por isso que a proposta de reforma administrativa, ao fim e ao cabo, é uma proposta o quê? De natureza reducionista, no sentido de reduzir, como eu disse, estruturas, cargos, carreiras e o peso do gasto, né, com esses quesitos no custeio geral, né, do Estado. É uma reforma de natureza persecutória, inclusive, como a gente tem visto no caso das entidades que eu mencionei, né? Persecutória contra organizações e pessoas não alinhadas a esse ideário e a essa praxe político-ideológica, né? Haja visto o tratamento que vem sendo dado para entidades como a FUNAI, na demarcação de terras indígenas, ou para entidades como o IBGE, na produção de conhecimento, de informações e conhecimento, né? Da Anvisa ou da Fiocruz, que teve trabalho censurado, do próprio IPEA, que passou por um tipo de constrangimento dessa natureza, né, capitaneada não de fora das entidades, mas de dentro das próprias entidades. Pelos atuais dirigentes de tais entidades é que a gente vê o caráter persecutório dessa reforma, a forma que ela vem assumindo, né? E, por fim, é uma reforma de caráter criminalizadora da própria atuação estatal, né? A criminalizadora no sentido de proibir ou de inibir de modo radical a atuação dessas entidades e do Estado, de modo geral, no cumprimento das suas funções precípuas, não é? Vou dar apenas 2 exemplos. Lei de responsabilidade fiscal, contra o que poucas pessoas têm discordâncias, não é? No sentido de que é preciso ter responsabilidade fiscal. Ok, mas o que é que se faz quando um ente da federação gasta com o pessoal ou com gasto primário, que é o critério da LRF, mais do que o permitido em lei? Se criminaliza o gestor, não é isso? Ao mesmo tempo, na própria lei de responsabilidade fiscal, não há nenhuma criminalização ou nenhuma inibição à rolagem da dívida pública, né? Ao pagamento de juros da dívida pública. Então, é um tratamento diferenciado para componentes diferentes do gasto público, né? Ou seja, o gasto primário, o gasto com pessoal, o gasto com políticas públicas, o gasto que chega para a economia, chega para a sociedade, é um gasto que vem sendo criminalizado, né? E isso é muito claro na LRF e é muito claro na emenda 95, que foi aprovada recentemente em 2016. Não é isso? Ou seja, que estabelece um teto de gastos primários para o governo como um todo, não é? Ou seja, o ente que subverter essa lógica, imediatamente é classificado como criminoso. Ele vai responder por esse crime, supostamente de responsabilidade por ter gastado ou desempenhado a sua função originária, não é? E, ao mesmo tempo, vem havendo, em par e passo com essa criminalização do gasto público real, aquele que chega à sociedade, vem havendo o quê? Uma blindagem institucional
com relação ao gasto financeiro, né, em relação ao qual não só não há impedimentos, né, em termos de crescimento relativo absoluto desse gasto, como não há constrangimento do ponto de vista legal, tributário, de nenhuma espécie, né? E a professora Maria Lúcia tem muito, inclusive, a dizer sobre isso aí para frente. Bom, indo avante, eu diria o seguinte, que quando a gente entra, então, de modo mais específico nas supostas razões pelas quais o governo gostaria ou tenta implementar essa reforma, a gente vê que o que se advoga? Se advoga a flexibilidade, não é, quantitativa do contingente de servidores, não é, por meio da possibilidade de demissão. Então, a quebra da estabilidade tem a ver com isso, né? Então, os projetos de lei que dizem respeito à avaliação de desempenho estão associados, na verdade, à possibilidade de demissão, e daí a importância do governo aprovar a quebra da estabilidade, né, para permitir um ajuste quantitativo, né, no seu quadro de pessoal. A segunda questão é a remuneração, que se propõe seja cada vez mais flexível em relação à remuneração padrão, não é, e igualitária dentro do serviço público, não é, e um incentivo de bônus por desempenho individual, o que, de certa maneira, vai muito contra a própria essência e lógica de funcionamento do setor público. Não é? Do ponto de vista da capacitação, né, foi lançado um decreto recentemente sobre política de desenvolvimento de pessoal, né, sobre política de capacitação, que transfere para o sujeito, para o indivíduo, para o servidor, do ponto de vista individual, a responsabilidade pela sua própria capacitação e progressão funcional, num processo desconectado, na verdade, das necessidades de formação e de capacitação, olhado pelo interesse público, por uma visão mais desenvolvimentista, vamos dizer assim, não é? E, ao fim e ao cabo, o que é o cerne do projeto é introduzir cada vez mais elementos de concorrência, de competição individual e intra-organizacional, né, intra-organizações dentro do setor público, né? Ou seja, trazer do setor privado os princípios que organizam a concorrência e o próprio mercado no setor privado, trazer isso como essência de funcionamento do próprio setor público. Pois bem, essas 4 características implícitas da reforma, elas, na verdade, afrontam os fundamentos da ocupação no setor público, tais como os que, historicamente, foram se estabelecendo, não só no Brasil, mas a começar do próprio Estados Unidos, não é? Que é onde surge o Estatuto da Estabilidade, tal como a gente conhece hoje, tal como ele acabou sendo difundido, né, para o resto do mundo. Ou seja, a estabilidade funcional, historicamente, foi uma necessidade, não é, da transição dos estados num regime feudalista para um regime capitalista de natureza mais republicana e democrática. Não é? Por quê? Porque os estados precisavam converter as burocracias específicas, por exemplo, o staff militar e o staff diplomático, de burocracias temporárias e mercenárias, como eram, não é, historicamente no passado, para burocracias estáveis, permanentes, não é? Ou seja, voltadas para o desempenho de funções permanentes e previsíveis do Estado. Não é? Então, no fundo, a previsibilidade e a permanência ao longo do tempo é o que fundamenta, ao fim e ao cabo, o Estatuto da Estabilidade. Para além da questão de fornecer proteção individual e coletiva para as pessoas que decidem trabalhar no Estado, no setor público, contra ingerências e contra mandos e desmandos dos governantes de plantão. Não é? Então, na verdade, se trata de um atributo indispensável para a política pública e indispensável para o desempenho da função pública, não é? Do ponto de vista da permanência do Estado e das suas políticas, etc. A questão da remuneração adequada e previsível ao longo do ciclo laboral, obviamente, é uma derivação do critério da estabilidade, não é? E, nesse ponto, eu, particularmente, tenho muitas restrições aos formatos que vêm ganhando corpo dentro do Estado brasileiro, no sentido de flexibilizar a remuneração.
né, ou de criar bônus por desempenho em vários setores. Eu acho que isso depõe contra a essência da organização estatal e contra o próprio bom desempenho da função pública. Eu acho que os estímulos passam por outras coisas e não exatamente por estímulos pecuniários, né? Isso subverte a lógica do setor público pelo fato de que introduz justamente esse elemento de competição, de concorrência, onde deveria haver cooperação, né, que é o último item ali embaixo. Já que o Estado produz e entrega para a sociedade são iniciativas políticas de natureza coletiva, né, de natureza social, de natureza agregada, né, algo que não pode ser desagregado e individualizado, né, de modo individualizado, tal como se faz numa empresa privada que produz produtos físicos específicos, né. Enfim, colocado esses parâmetros gerais do que ou parece ser a tal da reforma administrativa proposta pelo governo, eu gostaria de, muito rapidamente aqui, passar por pelo menos 7 mitos que estão subjacentes a essa visão de Estado, não é, a essa visão de reforma administrativa que o governo vem apresentando, né? A primeira que eu já mencionei, na verdade, de que o Estado brasileiro seria anticapitalista, contra os interesses do mercado, e, na verdade, nada mais falso historicamente do que isso, né? A questão de que o Estado brasileiro seria muito grande, e nós temos muitas evidências para mostrar o contrário, assim como há evidências para mostrar que ele tampouco é caro do ponto de vista internacional ou ineficiente do ponto de vista da sua capacidade de entregar bens e serviços à população. Não é? A questão da estabilidade dos servidores, que é considerada algo absoluta, também não é verdade, né? Nós sabemos, né, que existem já mecanismos e normativos internos à organização e funcionamento das organizações públicas que já prevêem, inclusive, a demissão por insuficiência de desempenho. Né? A questão do regime próprio, que vai ser depois, eu acho que mais aprofundado, né? Que não possui, como diz o governo, um déficit nem permanente, muito menos insustentável. Né? Pelo contrário, se tem um segmento da Previdência que já foi equalizado do ponto de vista atuarial, é o regime próprio dos servidores federais, na medida em que já se promoveram reformas, já vem se promovendo, né, reformas atinentes ao setor público desde 2003, né, que vão estabelecendo parâmetros de equalização com o setor privado, e isso, de certa maneira, já projeta para o médio prazo um equilíbrio atuarial nesse sistema. Bom, e as duas questões que me parecem cruciais para o debate macroeconômico, não é? Que tem a ver com um argumento do governo de que, uma vez aprovada a reforma, ou esse conjunto de reformas, seja da Previdência, reforma administrativa, etc., o Brasil retomará a sua trajetória de crescimento, não é? E de que essa aprovação dessas reformas também produzirá uma trajetória de homogeneização social, de combate a privilégios e desigualdades, né? Pois eu diria que já está mais do que demonstrado pelos críticos, sobretudo da reforma da Previdência, que nem uma coisa nem outra serão obtidas com esse conjunto de iniciativas que estão em curso, né? Ou seja, ao contrário do que o governo vem prometendo, não só as reformas não vão recolocar o Brasil na rota do crescimento, como, pelo contrário, devem colocar o Brasil numa rota de estagnação econômica de mais médio e longo prazo, infelizmente, né? E tampouco vão permitir ou vão gerar coesão social suficiente para o país que almejamos ser no século XXI. Né? Bom, algumas coisas significativas sobre isso, para eu concluir, são as seguintes. Vejam só, essa discussão de que a aprovação das reformas, né, vai acender o espírito capitalista dos empresários brasileiros que estão só esperando a reforma ser aprovada para tomarem as suas decisões de investimento, isso é uma falácia completa. Veja que, desde o afastamento da presidenta Dilma, em 2016, até a eleição do presidente agora, Bolsonaro, em 2018, houve o quê? Um aumento da confiança, né, medida pelas tais pesquisas de mercado, da confiança empresarial, né, na economia. Né? Tira a Dilma que o PIB dobra. Aprova o teto de gastos que o PIB dobra. Aprova a reforma trabalhista que a economia volta a crescer.
aprova a reforma da Previdência, que a economia volta a crescer. A barra azul mostra justamente o aumento da confiança empresarial. Contra o aumento da confiança empresarial, o que nós temos do ponto de vista factual? Nós temos uma estagnação e ligeira queda, até mesmo, dos índices reais de produção industrial, que é a linha preta, e de atividade econômica, de modo geral, que é a linha vermelha. Então, existe um descolamento profundo entre o discurso do governo e a promessa de entrega, não é, de reformas como condição inescapável do crescimento, não é, e o comportamento real da atividade econômica e, sobretudo, da atividade industrial, que permanecem estagnadas. Por que permanecem estagnadas? Na verdade, pelo fato de que, para e passo a reforma administrativa e a reforma da Previdência e as outras reformas que estão em curso, né, do desmonte do setor público estatal, do desmonte das políticas públicas, etc., o que está havendo é um desmonte das capacidades do Estado de mobilizar recursos econômicos para reativar o crescimento. Né? Taxas de juros ainda superiores aos níveis internacionais, queda do crédito pelo BNDES, por exemplo, ou dos investimentos públicos ligados à infraestrutura, não é? Ou seja, uma paralisação de decisões em torno de investimentos e gastos públicos que, na verdade, são procíclicos, são pró-crescimento e não contra o crescimento. Né? Haja vista que os gastos com a Previdência, como já se disse, a exaustão nesse debate que está correndo sobre essa reforma, né, os gastos da Previdência são gastos importantíssimos para mobilizar as economias locais, as economias dos pequenos municípios, sobretudo. Aliás, onde menor e mais pobre o município, mais importante é o gasto da Seguridade Social e da Previdência. Porque é esse recurso que faz a economia local girar, alimentar o comércio local encomendar produtos para as indústrias contratarem trabalhadores para produzi-los, etc. Né? E a arrecadação também tem um comportamento procíclico, ou seja, em recessão a arrecadação cai. Em crescimento, a arrecadação sobe. E, no caso brasileiro, como a estrutura tributária é regressiva, significa dizer, né, os mais pobres pagam proporcionalmente mais do que os mais ricos, ou seja, os pobres consomem tudo que ganham, não é? Significa dizer que a arrecadação aumenta mais do que o crescimento do PIB quando o PIB cresce. Né? Então, desativar os mecanismos de crescimento econômico que são derivados da atuação do Estado significa dizer desmontar o principal componente mobilizador da economia brasileira. Né? Que é assim que a economia brasileira, na verdade, foi montada ao longo da história. Né? E quando se diz que o governo gasta muito, é outra falácia absurda. Né? O Brasil gasta aproximadamente 5,6 mil dólares por pessoa, né, em termos do gasto público. Né? O gasto público dividido pelo número de habitantes significa mais ou menos 5 mil dólares por ano. Né? Isso é muito menos do que economias até mais atrasadas do que a própria economia brasileira. Né? Ou muito menos do que, por exemplo, a média do gasto público por habitante das economias consideradas avançadas, que é de 17 mil dólares por ano. Então, na verdade, ainda há um espaço de crescimento e não de retração do gasto público, de modo geral, no país. Veja que outra falácia do argumento governamental é a que diz respeito ao fato de que, se o Brasil promover um ajuste fiscal profundo, ele vai voltar a crescer. Pois o que mostra a experiência internacional é justamente o contrário. Vejam que o quadrado onde há mais casos, não é, que é o quadrante inferior esquerdo ali, é justamente o dos países que menos apostaram no austericídio, né? Ou seja, na redução drástica de gastos públicos para crescer. Né? Quanto menor, nesses países, é o caso que combina menos austericídio e mais crescimento econômico após a crise, né? Após o ajuste econômico. E o contrário, né? Os casos em que você teve mais austeridade
e menos crescimento são justamente os casos notórios de crises sem solução até o momento. É o caso da Grécia, é o caso da Noruega nos anos 70 e da Finlândia, como a gente sabe, que é um caso paradigmático no começo dos anos 2000, em que o país, esse sim, quebrou inteiramente, e não por excesso de gasto, mas por falta de gasto público. Né? Bom, tenho muitos dados aqui para mostrar, mas só para concluir dizer que, em termos da arrecadação tributária, o Brasil também está longe de estar perto dos países da OCDE, por exemplo. Né? Em termos de pessoal ocupado, que é o gráfico de baixo, né? O Brasil ocupa, grosso modo, 12% da sua população ocupada no setor público, o que é bem abaixo da maior parte dos países da OCDE. Né? O próprio crescimento do emprego público no Brasil, de 95 até agora, é um crescimento pequeno, perto do crescimento que se obteve no setor privado. Então, o gráfico de cima mostra, em azul, o crescimento do emprego público e, em barrinhas marrom, o crescimento do emprego no setor privado. Ou seja, mostrando que, na verdade, a indução do Estado, por meio das suas políticas públicas, dos seus investimentos, ativa a economia capitalista, ativa a economia de mercado, e isso é que gera emprego ao fim e ao cabo. Né? O gráfico de baixo mostra que a maior parte do emprego público cresceu, na verdade, nos municípios e não no governo federal, razão pela qual o ajuste ou a reforma necessária deveria ser de outra natureza. Né? Uma reforma no sentido de capacitar os municípios a operar as políticas públicas que foram descentralizadas desde a Constituição de 88, e é essa a razão que faz com que o emprego público, na verdade, tenha crescido mais nos municípios do que no governo federal, obviamente. Né? O gasto com os servidores federais da União, longe de estar explosivo, como mostra esse gráfico que vem de 2004 até 2017, né? Nunca superior a 3% do PIB ao longo do período todo. E por quê? Apesar de ter havido no âmbito federal uma trajetória de recuperação do emprego público, com concursos, etc., né? Esse gasto com o pessoal foi acomodado pelo orçamento público, porque cresceu a economia, cresceu a arrecadação, logo o gasto em relação ao PIB se manteve praticamente constante. Então, não tem nada de explosivo. Esse é o gráfico feito pelo próprio governo federal, que mostra a trajetória declinante do déficit, do chamado déficit do regime próprio, que tende a zero, né, no médio e longo prazo. A questão aqui das demissões, né, que coloca por terra o argumento do governo de que a estabilidade no setor público seja absoluta, muito pelo contrário. Não é? Os dados da CGU mostram que houve, nos últimos anos, cerca de 500 demissões de servidores estáveis por ano, né, num total de 7.500 nos últimos tantos anos aí. Né? A maioria relacionados a atos de corrupção. Então, há um processo interno no Estado, não é, de controle e de punição, não é, de malfeitos, inclusive demissões por insuficiência de desempenho, algo que pode ser realizado justamente pela existência do estágio probatório, como sabemos. Não é? Então, na verdade, já há indícios ou mecanismos normativos, etc., que operam nessa direção, e isso descaracteriza, de certa maneira, o argumento do governo de que as medidas que eles querem aprovar de quebra da estabilidade ou de avaliação por desempenho, não é, seja para melhorar a realização das políticas públicas, não é, ou a eficácia das políticas públicas. Na verdade, é um mecanismo para acelerar o processo de demissão. Em relação à eficiência, esse gráfico, essa tabela é ruim de ver, mas mostra que houve, na verdade, um aumento muito grande da capacidade do governo de entregar bens e serviços à população por meio das suas políticas públicas, entre a aprovação da Constituição e os dados mais recentes, com o detalhe de que não só aumentou a capacidade de provisão de políticas públicas, como isso se deu com o mesmo estoque de servidores civis ativos, né, desde a Constituição. Se você pegar o gráfico que eu mostrei aqui atrás,
da evolução do emprego público, você vai ver que o estoque de servidores públicos cresceu muito pouco desde a Constituição, o que significa dizer que ele é capaz, com as tecnologias de informação, com os arranjos de gestão, com as boas práticas, ou seja, com o movimento natural e permanente de aperfeiçoamento da gestão e da política pública, né, é possível fazer muito mais do que se fazia antes com o mesmo quantitativo de servidores. O que houve, na verdade, nesse período foi uma mudança para melhor da composição do estoque de servidores, né, que são mais escolarizados, né, que estão ligados mais às atividades finalísticas do que às atividades administrativas, né, ou seja, uma mudança de composição para melhor, o que se refletiu, evidentemente, ao longo desse tempo, em indicadores de eficiência e não de ineficiência na provisão geral de política pública. Não quero dizer com isso que não haja ainda um campo imenso de aperfeiçoamentos necessários para serem tocados, evidentemente, não é? Você tem ilhas de excelência que convivem com setores arcaicos, do ponto de vista da organização, do funcionamento, de tudo, não é isso? Isso nós sabemos. Mas é algo passível de ser resolvido com aperfeiçoamentos cotidianos da gestão, do planejamento e do próprio ambiente de trabalho do setor público. Não é algo muito diferente da proposta de terra arrasada que o governo traz como solução, entre aspas, para esses problemas. Bom, tudo para dizer que, enfim, que o Brasil, na verdade, desde a Constituição de 88, sobretudo, ele se encontrava numa trajetória virtuosa, ainda que lenta, não é? Ainda que lenta, gradual e insegura, não é? de desenvolvimento e de fortalecimento do seu aparato estatal, das políticas públicas, da própria democracia, e isso vem se perdendo ao longo dos últimos anos, não é? Primeiro, por uma contestação ao regime democrático. Segundo, por uma visão negativista e criminalizadora da própria atuação estatal. Não é? Uma visão completamente anacrônica, equivocada acerca do espaço que o Estado, o servidor público, deve e pode ocupar no processo de desenvolvimento. Não é? E isso vai custar muito caro ao país se for levado à frente. Por isso que eu digo que a reforma da Previdência, sobretudo aquela que está sendo agora proposta para os próprios servidores, é uma reforma que faz parte desse arranjo mais geral de desmonte do Estado, das políticas e da própria capacidade burocrática de processar e desempenhar as suas funções. Não dá para falar de desenvolvimento apenas, como faz o governo, relacionando o desenvolvimento apenas com o crescimento econômico, né? Apenas com a retomada do crescimento medido pelo Produto Interno Bruto, algo que nos países, inclusive desenvolvidos, já foi superado há muito tempo. É preciso, no caso brasileiro, diante das desigualdades e heterogeneidades que temos, é preciso combinar ainda crescimento econômico com o fortalecimento do mercado interno e a estruturação do mercado de trabalho, justamente o contrário do que vem sendo feito desde a aprovação da reforma trabalhista e agora da reforma previdenciária. É preciso combinar o crescimento do PIB com a erradicação da miséria, a redução das desigualdades de todos os tipos, algo que vai ser retomado, né, o aumento das desigualdades, como já começou a acontecer desde 2015 para cá. É preciso combinar o aumento, né, o crescimento econômico com uma trajetória de sustentação produtiva, ambiental, humana dos nossos biomas, etc. Algo que está sendo diretamente contestado pelo atual arranjo e atual proposta de desenvolvimento do governo. É preciso combinar o crescimento econômico com o aperfeiçoamento da democracia, da república, e não com o esfacelamento das instituições participativas, fechamento dos conselhos de participação e das políticas públicas, etc. E, por fim, é preciso combinar o crescimento da economia com o respeito e a garantia das conquistas e dos direitos civis, políticos, sociais, tão duramente sustentados pela sociedade brasileira desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, e que, de repente, do dia para a noite, deixaram de ser
os fundamentos de uma sociedade civilizada e moderna para serem os vilões do crescimento econômico. Ora, vejam só. Então, eu acho que nós estamos trilhando um caminho muito perigoso, né? Um caminho que é um caminho de desmonte, um caminho de cerceamento de direitos, de liberdades, e que precisa ser barrado urgentemente. É um pouco esse o recado que eu queria dar para podermos falar de reforma da Previdência. Obrigado. Um comentário sobre a apresentação como um todo, né, dizendo os ataques que o governo tem feito com instituições, pessoas e contra instituições, pessoas e organizações, parecia ter uma desconexão, desencontros, etc., mas, pelo visto, é uma questão estratégica, algo proposital no projeto de desmonte do Estado e do bem-estar social. Concordo integralmente, é exatamente isso que eu tentei apresentar. E por isso a gravidade, né, do momento, porque não é algo que parece as pessoas estão percebendo de modo geral, né? Como são muitas frentes de ataque simultâneas e tudo muito feito de modo segmentado, fatiado, fica parecendo que são coisas isoladas, né, fatos menores, isolados, etc. E não, eu acho que isso tudo conforma uma estratégia mesmo, uma estratégia que é nessa direção de desmonte. Quer dizer, a gente chama de desmonte porque, evidentemente, o que estava em curso, no nosso modo de ver, era um processo de construção institucional que parecia estar no caminho certo, apesar das dificuldades, dos problemas, etc. Né? E, para eles, quer dizer, não se trata, evidentemente, de desmonte, se trata de remonte, né? É uma espécie de redesenho global de tudo, né? O problema desse redesenho é que não há experiência internacional conhecida que tenha conseguido levar um determinado país a um nível de desenvolvimento, né, elevado, e desenvolvimento entendido não apenas como crescimento econômico, né, desenvolvimento entendido também como homogeneização social, sustentabilidade, democracia, etc., soberania, né, sem que o Estado fosse ou tivesse sido o ator central do processo, seja pela regulação da política, pela regulação do próprio mercado, seja pela atuação direta no campo do crescimento e da organização das capacidades, né, da sociedade para o desenvolvimento. Então, por isso que, no nosso modo de ver, se trata de um desmonte. Outra questão é sobre a indústria, né? As mudanças, alterações impactam diretamente no processo de desindustrialização. É verdade, estamos vivendo algo que não é de agora, né, esse processo de industrialização, mas tende a se aguçar esse processo, promovendo, né, a importação mais do que as exportações e, portanto, gerando empregos mais fora do país do que dentro. É correto isso. E a pergunta a que eu atribuo a falta de reação das federações de indústrias frente ao desmonte da indústria? Pois é, está aí uma pergunta ótima para ser feita para a Fiesp, aqui do lado. Porque, de fato, o que acontece? Como eu disse, não é de hoje o processo de desindustrialização, né? Isso corre desde o início do Plano Real, de modo mais intenso. Por que desde o Plano Real? Porque o Plano Real, enfim, aqui na maioria não é economista de formação, mas só para entender, o Plano Real ele é um arranjo institucional de estabilização monetária feita com base no que depois veio a ser conhecido como o tal do tripé econômico, né, que é o juro elevado, né, o juro acima da média internacional, câmbio valorizado, ou seja, moeda nacional valendo relativamente mais do que deveria em condições normais, né, a ponto de, no início do Plano Real, ter valido quase o mesmo que o dólar, né, e ajuste fiscal, né, e superávit primário. Ocorre que essa combinação de políticas macroeconômicas que foi responsável pela estabilização desde o Plano Real, ela tem um efeito deletério sobre a capacidade de crescimento da economia. Porque quais são os fundamentos da estabilização? Juro alto, primeiro. Juro alto significa o quê? Preço do empréstimo, né, preço do capital alto. Então, o que os industriais preferem? Inclusive, os industriais preferem aplicar na dívida pública do que investir na produção,
né? O juro alto é um desestímulo ao investimento, como a gente sabe, né? Segundo, o câmbio valorizado. Significa dizer que é mais barato comprar importado do que produzir internamente. Então, isso é um desestímulo segundo a produção nacional. Então, reforça a desindustrialização. E o superávit primário, que, na verdade, é algo que veio sendo feito dos anos 2000 para cá, né? Entre 95 e 2000, o que o governo teve foi déficit primário, a bem da verdade, né? Então, teve vários anos, praticamente 15 anos seguidos de produção de superávit primário, né? Até 2015, que é quando aparece o déficit, o tal do déficit primário. E, como eu expliquei, quer dizer, a redução do potencial de gasto público, de gasto produtivo público, né, seja por investimento, seja por políticas públicas, é um fator adicional no rebaixamento da capacidade de crescimento da economia, né? Então, por esses 3 motivos, você tem uma economia que é uma economia de baixo crescimento, estruturalmente falando, entendeu? Quer dizer, estruturalmente, a economia brasileira, por conta do arranjo que foi feito de estabilização, ela é uma economia de baixo crescimento. E, sendo de baixo crescimento, há um estímulo, ou melhor, há um desestímulo à indústria, né, naturalmente. Isso associado à revolução tecnológica e abertura dos mercados externos, etc., né, fizeram com que o peso da indústria no emprego e no PIB viesse caindo ao longo do tempo, né? E as organizações patronais, sobretudo, né, ligadas à indústria, vêm atuando em 2 direções que são, curiosamente, contrárias aos seus próprios interesses. A primeira coisa é trabalhando na perspectiva de retirada do Estado, né? Porque o discurso é todo liberal, não é isso? Então, tira o Estado. Só que tira o Estado e coloca o quê para puxar o crescimento industrial? Né? Porque o governo, no fundo, é um grande demandante da indústria, né? Quando faz uma política de investimento como o PAC, ou faz uma política de incentivo à exportação, né? Então, quer dizer, estão jogando contra o próprio patrimônio na medida em que defendem um modelo que é um modelo ideológico fadado ao fracasso em países periféricos como o brasileiro. E, em segundo lugar, a indústria também, me parece, joga na linha de que mais vale apostar, né, na eficiência microeconômica, né, para ganho de produtividade, etc., do que em arranjos macroeconômicos diferentes. Então, ela defende o tripé da estabilização, né, e tenta ganhar o que seja possível no nível microeconômico. Então, por isso que ela apoia a reforma trabalhista, para rebaixar custo do trabalho, por isso que ela apoia a reforma da Previdência, para rebaixar custo do trabalho, né, etc. Ou seja, ela tenta resolver o seu problema de existência, sobrevivência no mercado, rebaixando custos. Como ela não consegue rebaixar os custos dos importadores, é um preço que está dado, ela rebaixa o custo que ela pode rebaixar, que é o preço do trabalho, né? Por isso que esse ataque tão feroz contra a classe trabalhadora. Só que o que ela faz, só que ao agir assim, do ponto de vista, isso que pode ter alguma razão do ponto de vista microeconômico, isso gera, como resultado macroeconômico, o resultado inverso àquele que ela gostaria de obter, que é menos mercado, menos potencial de crescimento, tá certo? Então, microeconomicamente, pode até fazer sentido ela tomar decisões de redução de custo internas, né, do trabalho, sobretudo, né? Só que, como todo mundo faz a mesma coisa, o mercado como consumidor potencial cai para todo mundo. Então, na verdade, a indústria está sofrendo um processo de esvaziamento da sua capacidade de crescimento e de geração de emprego e tudo mais, por posturas, na verdade, ideológicas, no certo sentido, no sentido de que elas geram como resultado o contrário daquilo que deveriam gerar, segundo a visão liberal, né, mais liberal do tema, né? Ou seja, é um pensamento micro, cujo resultado macro é contrário ao esperado, ao desejado. Bom, posso ler aqui? Tem mais 2 questões, eu acho. Deixa eu ver. Quais são os exemplos de reforma administrativa
os exemplos na reforma administrativa no item 4. Pois é, tem uma série de medidas que já estão, inclusive, em curso, né? Já estão valendo, né? Que eu não lembro os números exatamente das leis, talvez o Nery até saiba isso, ou a Beth, mais detalhadamente do que eu. Hã? Então, a 873 é a que caducou, né? Que era da contribuição sindical. Então, antes da 873, tem uma anterior, que é aquela que exige que o tempo de trabalho dos trabalhadores sindicalizados, né, atuantes nas direções dos sindicatos, etc., seja compensado, né, ou seja, aquele tempo destinado à atuação sindical não é considerado tempo de trabalho, né, efetivo. Então, isso não só limita a atuação, né, das pessoas no âmbito sindical a um tempo mínimo possível, como desloca a atuação para a jornada fora do ambiente de trabalho e do tempo de trabalho, né? Então, isso é uma medida, por exemplo, um exemplo de uma medida de constrangimento direto, né? Ou seja, você não pode trabalhar no sindicato, né? Outra medida que já está sendo implementada com graus variados aí de dureza aqui e ali é a de que impede os sindicatos de usarem o espaço das organizações públicas para atividades sindicais, né? Então, reuniões, assembleias, enfim, seminários, inclusive, etc., podem ser contestados pela direção das organizações se elas assim quiserem. Então, isso é uma segunda forma de restrição da atuação sindical, que teriam que procurar, né, lugares fora do ambiente de trabalho, o que dificulta a mobilização, o engajamento. Aí a medida que veio na sequência, que é a 873, que era que impedia o desconto em folha da contribuição sindical, né? Isso, evidentemente, significou, né, uma perda de capacidade arrecadatória imediata para as organizações. Depois, essa medida provisória caducou e o governo, se não me engano, já encaminhou, vai encaminhar como parte da reforma administrativa um projeto de lei no sentido de exigir que as contribuições sindicais se deem apenas por meio de boleto bancário, que é a pior forma, né, a mais difícil de garantir o pagamento, a arrecadação, etc. Então, são medidas que visam constranger a capacidade, né, financeira das entidades e constranger a atuação dos trabalhadores no âmbito associativo e sindical, né? A outra coisa que virá na reforma é o cerceamento do direito de greve, né? Uma regulação mais dura no que diz respeito ao exercício da greve, né? O que também afronta, né, resoluções assinadas pelo Brasil no âmbito da OIT, etc., que estão sendo denunciadas por esse governo, inclusive. É um pouco nessa linha que tem acontecido essa restrição. Sobre a PEC 06, né, da reforma da Previdência. Brigar por emendas não significa aceitar a reforma. É o campo de batalha possível, né? Eu acho que o Nery que é alguém que pode, ou a própria, os colegas aqui do MAS, que podem dar uma resposta melhor sobre isso. Eu acho que na volta do intervalo, que o assunto vai ser reforma propriamente da Previdência, esse assunto pode ser retomado, né? A ação dos sindicatos ou entidades por emendas também não significa dividir os trabalhadores na medida que nos fragmenta, nos joga uns contra os outros, sem dúvida nenhuma. Concordo com a sua colocação. O problema é qual é o campo de possibilidades, né, que estão colocadas, porque os sindicatos estão enfraquecidos. A mobilização popular contra a reforma da Previdência é nula, né, ou baixíssima. Então, fica muito difícil confrontar em bloco tudo que veio sendo proposto e aprovado, né, a toque de caixa, num esquema rolo compressor. Está muito difícil. Então, o que acontece é que os sindicatos, as entidades, estão tentando minimizar o estrago. Eu acho que é por aí que elas têm tentado atuar, e ainda assim com muita dificuldade de barrar determinadas coisas. A emenda 95... nossa, não estou entendendo a letra. Supõe o limite para gastos, propõe o limite para gasto. No médio prazo, vai provocar o caos. Por outro lado, no curto e médio, né, para provocar o caos. Por outro lado,
despesas primárias congeladas e o gasto delinquente com juros sem limite. Exatamente isso, uma discrepância de tratamento entre o gasto real e o gasto financeiro. Nesse contexto, a própria capacidade de investimento do Estado fica comprometida, pois, ao que parece, esse investimento deverá ser feito apenas pela iniciativa privada. É o que supõe o governo. Né? A tal a brincadeira que os economistas fazem críticos fazem sobre isso, né? De que as reformas vão acordar a fada da confiança. 2 anos atrás aprovaram, né? Essa medida, em 95, a emenda constitucional, agora já dizem que precisa ser revista. Claro que precisa ser revista, né? Porque existe, inclusive, uma espécie de crescimento inercial do gasto que não pode ser constrangido pela lógica da emenda 95. Né? Tem um gasto quase vegetativo, vamos dizer assim, né? De benefícios. Né? Então, supõe, né? Pessoas vão saindo da vida ativa para a aposentadoria, começam a receber aposentadoria. Novos ingressantes começam a ocupar postos de trabalho. Então, tem uma dinâmica do gasto que é difícil de ser reduzida na pancada, né? Assim, de modo rápido e fácil. Né? Como a gente diz, né? O gasto público ele é menos elástico, né? Ou ele é mais inercial do que a arrecadação, por exemplo, que oscila muito com a própria oscilação da economia. Né? Então, por isso que a crise, na verdade, fiscal do período recente, dos 2 últimos ou 3 últimos anos, é uma crise que se explica mais pela queda da arrecadação, acentuada em função da queda, em função da estagnação econômica, do que pelo aumento do gasto. Né? O gasto ele caiu menos do que caiu a arrecadação. Né? Ficou mais ou menos até estável. Então, como a emenda é uma emenda que mira o gasto só, não tem nenhuma outra medida saneadora das finanças públicas, como, né, reforma tributária ou restrição dos gastos com juros. Porque, veja, é preciso dizer que o gasto com juros também é um gasto corrente. É um gasto que é rolado mensalmente. Tá certo? É um gasto corrente igual a conta de luz, igual o pagamento de salários. Tá certo? É um gasto corrente, só que é um gasto de natureza não primária, né? É um gasto de natureza financeira. E, por isso, não existe trava para esse gasto. Né? Mas existe trava para o gasto real e é isso que paralisa ainda mais a economia. Né? Então, concordo com o seu comentário.